Existem poucas histórias tão inspiradoras quanto a incrível jornada de Chris Gardner, que saiu da situação de rua para Wall Street. Sua trajetória é um verdadeiro testemunho de resiliência e determinação. A vida dele é uma prova da força do espírito humano. Ele enfrentou dificuldades inimagináveis, desde dormir em banheiros públicos até lutar para encontrar comida para ele e seu filho. Mesmo assim, nunca desistiu dos seus sonhos. Ele manteve a esperança viva, sempre acreditando que um dia poderia mudar sua situação. A história do Chris é uma luz de esperança para qualquer pessoa que já enfrentou adversidades. Ela nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz no fim do túnel. Ela nos ensina que qualquer coisa é possível se você tiver a coragem de correr atrás dos seus sonhos. Chris nos mostra que a persistência é a chave para superar qualquer obstáculo. O caminho do Chris nunca foi fácil. Ele enfrentou inúmeros desafios e contratempos, mas cada um deles apenas fortaleceu sua determinação. Ele enfrentou pobreza, falta de moradia e foi pai solteiro. A responsabilidade de cuidar de seu filho apenas aumentou sua vontade de vencer. Ele sabia que o sucesso não ia cair do céu. Chris dedicou inúmeras horas ao estudo e ao trabalho, muitas vezes sacrificando o sono e o conforto. Em vez disso, ele teve que lutar por cada oportunidade. Ele trabalhou em vários empregos, sempre buscando uma chance de provar seu valor. Em meio a tudo isso, Chris se agarrou à sua crença inabalável em si mesmo e à sua visão de um futuro melhor. Sua confiança e visão foram os pilares que o sustentaram. A história dele nos lembra que todos nós temos a força interior para superar até mesmo os obstáculos mais desafiadores. Chris Gardner é a prova viva de que, com determinação e fé, podemos alcançar o impossível. Chris Gardner chegou em São Francisco com sonhos maiores do que a sua realidade. Ele era um pai jovem, determinado a criar uma vida melhor para si e para o filho. Mas a realidade da sua situação era dura. Encontrar um emprego estável era um desafio. Ele lutava para sobreviver. Logo, Chris e seu filho se encontraram em situação de rua. Nós procuramos abrigo em albergues. Tinha noites que a gente dormia em estações de BART e até em banheiros públicos. Imagina o desespero, imagina o medo. Mesmo assim, Chris nunca permitiu que essas circunstâncias o definissem. Ele se recusou a deixar seu filho vê-lo derrotado. Ele usou essas experiências como combustível. Ele estava determinado a superar os seus desafios. Apesar de estar em situação de rua, Chris ousou sonhar com uma carreira em Wall Street. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas estava disposto a enfrentar qualquer desafio. Um dia, ele viu um corretor da bolsa em uma Ferrari vermelha. A visão daquele carro luxuoso foi um ponto de virada para ele. Isso acendeu uma chama no seu coração. Ele percebeu que, com trabalho duro e dedicação, poderia alcançar seus sonhos. Ele estava determinado a criar uma vida de abundância para o seu filho. A responsabilidade de ser pai lhe dava forças para continuar. Chris sabia que precisava de conhecimento para ter sucesso. Ele começou a estudar tudo o que podia sobre finanças e o mercado de ações. Ele devorou livros sobre finanças e o mercado de ações. Cada página lida era um passo mais perto de seu objetivo. Ele até procurou mentores na área. Conversar com profissionais experientes lhe dava insights valiosos. No entanto, se tornar um corretor da bolsa não era fácil. O caminho estava cheio de obstáculos e desafios. Exigia uma licença, o que significava passar em um exame rigoroso. Chris sabia que precisava se preparar intensamente. Chris sabia que tinha que dar tudo de si. Ele se dedicou completamente aos estudos, sabendo que seu futuro dependia disso. Ele estudava incansavelmente, muitas vezes até tarde da noite, movido por pura determinação e pelo desejo de proporcionar um futuro melhor para o seu filho. Cada noite sem dormir era um investimento no futuro que ele sonhava em construir. A determinação inabalável de Chris chamou a atenção de uma corretora, a Dean Witter Reynolds. Eles ofereceram a ele um estágio não remunerado. Essa era uma chance que a maioria teria recusado. Mas Chris viu como uma oportunidade de ouro. Ele sabia que era sua chance de provar seu valor.
Ele estava determinado a transformar esse estágio em um emprego efetivo. O estágio era exigente. Chris tinha que conciliar seu tempo entre o estágio desafiador, cuidar do filho, e encontrar maneiras de se sustentar. Mas ele se recusou a desistir. Sua resiliência era testada todos os dias. Mas o amor pelo filho e o seu desejo ardente por um futuro melhor alimentavam cada passo seu. Ao longo de suas lutas, Chris nunca vacilou em seu compromisso como pai. Meu filho, Christopher, sempre foi minha prioridade. Ele encontrava maneiras criativas de entreter e cuidar do filho. Papai sempre tornava nosso tempo juntos divertido, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Ele transformava as experiências cotidianas em oportunidades de aprendizado. Eu queria lhe ensinar lições de vida valiosas sobre perseverança e esperança. Houve momentos em que Chris teve que escolher entre perseguir seus sonhos e cuidar do filho. Nunca deixei minha ambição ofuscar minhas responsabilidades como pai. Ele sabia que seu filho era seu maior tesouro. Meu amor por Christopher alimentou minha determinação de ter sucesso. Sexta sessão. A virada. De estagiário a corretor da bolsa. Efetivado. O trabalho duro e a dedicação inabalável de Chris não passaram despercebidos. Ao final do estágio, a Dean Witter Reynolds ofereceu a ele uma posição efetiva como corretor da bolsa. Este foi o momento em que tudo mudou. Foi a culminação de anos de luta, sacrifício e crença inabalável em si mesmo. Finalmente, Chris poderia dar uma vida estável ao filho. Ele havia superado a falta de moradia e realizado seu sonho de trabalhar em Wall Street. Mas sua jornada estava longe de terminar. Este foi apenas o começo de sua incrível história de sucesso. Seção 7. Em busca da felicidade. Alcançando a liberdade financeira e o reconhecimento global. O sucesso de Chris Gardner não parou na Dean Witter Reynolds. Ele fundou sua própria corretora, a Gardner Rich & Co., em 1987. Sua história de triunfo sobre a adversidade ressoou com pessoas em todo o mundo. Em 2006, sua autobiografia, A Procura da Felicidade, se tornou um best-seller do New York Times. O sucesso do livro levou a uma adaptação cinematográfica aclamada pela crítica, estrelada por Will Smith. O filme impulsionou ainda mais Chris para os holofotes globais. Ele se tornou um palestrante motivacional, filantropo e inspiração para milhões. Sua história serviu como um poderoso lembrete de que não importa o quão difícil a vida fique, com determinação suficiente, tudo é possível. Seção 8. A força interior. Abraçando a resiliência e desbloqueando seu potencial. A história de Chris Gardner é uma prova do poder do espírito humano. Ele enfrentou desafios inimagináveis e, ainda assim, conseguiu transformar sua vida de uma maneira extraordinária. Sua história é um farol de esperança para todos nós. Ela destaca a importância da resiliência, da determinação e da crença inabalável em si mesmo. Essas qualidades são essenciais para superar qualquer obstáculo que a vida possa nos apresentar. Sua jornada nos ensina que nosso passado não define nosso futuro. Não importa de onde viemos ou os erros que cometemos, sempre há uma oportunidade de recomeçar. Todos nós temos o poder dentro de nós para superar obstáculos e alcançar nossos sonhos. A chave é nunca desistir e sempre acreditar em nosso potencial. A história dele não é apenas sobre sucesso financeiro. É sobre encontrar propósito e significado em meio às dificuldades. É sobre o poder do espírito humano para superar a adversidade. É uma celebração da força interior que todos nós possuímos. É sobre a importância de ter um sonho e nunca desistir dele, não importa o quão difícil as coisas possam parecer. Sonhos são o que nos impulsionam a seguir em frente. A jornada de Chris nos lembra que todos nós somos capazes de alcançar grandes coisas se estivermos dispostos a nos dedicar e nunca desistirmos de nós mesmos. Com resiliência e determinação, podemos transformar nossos sonhos em realidade. Seção 9. Acendendo seus sonhos.
um chamado à ação. A história de Chris Gardner é uma inspiração para todos nós. Ela nos desafia a examinar nossas próprias vidas e nos perguntar: pelo que estamos dispostos a lutar? Que sonhos deixamos de lado por medo ou dúvida? É hora de reacender esses sonhos. É hora de abraçar o poder que existe dentro de nós. Dê o primeiro passo hoje. Comece devagar. Estabeleça metas alcançáveis. Cerque-se de pessoas que te apoiam. Lembre-se de que a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E ao embarcar em sua própria jornada, saiba que você tem o poder dentro de você para realizar tudo o que você se propuser a fazer. Agora vá lá e faça seus sonhos se tornarem realidade.